Vai começar o ArticaCast, o seu podcast de investimentos. Bem-vindos ao ArticaCast. Meu nome é Matheus Heck, analista do Artica. O podcast é produzido pela equipe de gestão do fundo Artica Long Term FIA, criado em junho de 2013, com um retorno acumulado de 33% ao ano desde o início. Esse é o terceiro episódio do nosso Clube do Livro, e o livro que vamos discutir dessa vez é o China's Economy, escrito pelo Arthur Krober. Antes de começar, vamos nos apresentar. Olá pessoal, sou Ivan Barbosa, sócio-gestor do Artica. Olá pessoal, sou Rafael Castilho, também sócio-gestor do Artica. E já puxando o gancho aqui, eu queria comentar um pouco sobre a motivação, o que nos motivou a ler esse livro. China's Economy, ele conta a história aí da China, principalmente focando nos últimos 40 anos, que é o período aí que a China teve um crescimento muito grande na sua economia. E hoje o país é a segunda maior economia do mundo e o maior parceiro comercial do Brasil. E a sua relevância para o cenário global tem crescido ano após ano. Um ponto que, além de tudo, é muito interessante é um sucesso econômico que a China teve nesse período. Para ter como referência, de 1979 até 2011, o país cresceu no ritmo de 10% ao ano, e aí, nos últimos anos, tem crescido no patamar de 7%. Então, se você pegar o acumulado, nesses últimos 40 anos, a China cresceu mais de 36 vezes. E isso trouxe enormes benefícios para a população. Em 79, a China tinha 800 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da extrema pobreza, e que é definido como uma pessoa que pode gastar até $1,90 por dia. E hoje esse número reduziu para 10 milhões de pessoas, então de 800 milhões para 10 milhões de pessoas. É uma redução muito drástica. E enquanto isso, a população de classe média, que é o que a gente convive aqui no Ocidente, cresceu para 300 milhões de pessoas. Então teve um sucesso econômico absurdo, e nesse cenário, consideramos de extrema importância a gente entender a economia chinesa, o que move o país, porque isso é super relevante tanto para entender o mundo que a gente vive, quanto para melhorar nossas decisões de investimento. E aí, para começar então, o Ivan vai comentar um pouco sobre a história, dar um overview do histórico da China. Eu acho legal falar do período antes dessa era que a China teve essa retomada econômica. Até o século XIX, até 1820, a China era a economia mais avançada do mundo. Esse país sozinho representava mais ou menos 1/3 do PIB global. E a partir de 1830, que teve a Guerra do Ópio entre a Inglaterra e a China, é que a China perdeu essa posição e passou muito tempo sem o desenvolvimento tecnológico que o Ocidente teve e acabou ficando para trás. Esses 100 anos depois da Guerra do Ópio, os chineses chamam de o século de humilhação, que foi uma época em que eles passaram a maior parte do tempo em guerra civil. A guerra civil lá matou dezenas de milhões de pessoas, resultou no colapso do governo imperial chinês, que era um governo que já se estendia por 2.000 anos. Ele caiu em 1912. E ainda depois de 1912 teve mais um quarto de século de guerra civil interna na China, sobreposta com uma guerra contra o Japão, que foi travada principalmente em território chinês. Então, nesse período todo de confusão, né, de guerras civis, a China acabou ficando para trás. Ela não teve o desenvolvimento tecnológico que o Ocidente teve. E essa confusão toda ela só terminou quando a Revolução Comunista do Mao Tse-tung acabou com todas as turbulências e criou mais ou menos a estrutura que a gente tem hoje, em que o Partido Comunista domina a China. Tá? Isso aconteceu em 1949. Só que o governo do Mao Tse-tung trouxe seus problemas, né, em grande parte por causa da estrutura do governo comunista. Eles estatizaram 100% da economia. Tá? Naquela época ainda existia a esperança que o sistema econômico de planejamento central fosse mais eficiente do que o sistema de livre mercado. Então, 100% das empresas, de tudo, da agricultura, virou tudo posse do Estado. E um programa do Mao, que foi ironicamente chamado de o Grande Salto para Frente, que foi na década de 50, levou a China a uma temporada de fome que matou mais de 30 milhões de pessoas por desnutrição. O grande mal que causou isso é que eles centralizaram todas as terras produtivas e criaram fazendas coletivas
que tinha uma produtividade horrorosa, né? E faltou comida na China. Tá? Foi uma catástrofe humanitária, fruto dessa esperança que o planejamento centralizado fosse mais eficiente do que deixar o mercado se organizar sozinho. Então, o governo do Mao Tse-tung durou até 1976, quando ele morreu, e alguns anos depois assumiu o Deng Xiaoping, que foi o grande revolucionário da economia chinesa. O Deng Xiaoping mudou a cabeça do Partido Comunista de seguir aquela ideologia de planejamento econômico central e começou a implementar mecanismos de mercado mais parecidos com o que a gente conhece no Ocidente, que causou toda essa revolução econômica na China. E a gente vai entrar um pouco mais de detalhe aqui, o que foram os grandes passos que o Deng Xiaoping foi implementando na economia chinesa para trazer o avanço que eles tiveram nas últimas décadas. Acho que é importante comentar aqui, né, que tiveram uma série de reformas, mas uma coisa que não mudou foi o sistema político. Até hoje é uma ditadura que é comandada pelo Partido Comunista Central, e aí, sob o ponto de vista econômico, praticamente tudo mudou. Foi uma economia que foi mudada de um sistema de planejamento central para uma economia de mercado, e as reformas econômicas que eles fizeram foi muito inspirada nos modelos econômicos de países que estavam ali perto, que tinham sido muito bem-sucedidos. Que começou com o Japão na década de 50, depois teve a Coreia do Sul e Taiwan nas décadas seguintes, e eram países que eram ali próximos da China, tanto em termos de economia, de pobreza no início, né? E que a China usou como modelo para replicar. Essas reformas, elas tiveram vários aspectos, mas acho que aqui cabe ressaltar os três principais, que começou no setor agrário, em seguida foi para a parte da indústria, e também teve um suporte muito grande do sistema financeiro, que eles chamam de sistema financeiro de repressão. E aí, para começar a falar um pouco sobre cada um desses aspectos, o Matheus vai comentar um pouco aqui sobre a reforma agrária. A reforma agrária na China, ela seguiu um modelo parecido com os demais países, que basicamente ela foi focada na divisão das terras em pequenos lotes e o compartilhamento desses lotes entre as famílias. Então, cada família fica responsável pela produção de alguma cultura em seu respectivo lote. Mas, diferentemente de alguns outros países, como por exemplo o Japão, na China a propriedade nunca foi do agricultor. Na verdade, ele tinha o direito de explorar aquela propriedade por um tempo determinado, de 20 a 30 anos, e ele era responsável, ele podia vender a produção dele para o mercado. As principais culturas eram aquelas focadas principalmente no uso intenso de mão de obra, que você ganha mais, você consegue ser competitivo, ao invés de alguma cultura que use bastante mecanização. E antes dessa reforma, basicamente você tinha grandes terras de fazendas compartilhadas que eram controladas pelo Estado. E eles incentivavam as pessoas a irem trabalhar nessas grandes fazendas. O problema disso é que a produtividade era ainda baixa, porque você não tinha um senso de que aquela produção era linkada a você especificamente. Depois da reforma, houve a divisão em subplots, em espaços menores para cada pessoa, para aumentar a produtividade e dar essa sensação de maior posse. E uma coisa que é interessante é porque a China tinha uma população muito grande, que passava fome e que era pouco qualificada. Então, você colocar toda essa população para trabalhar no campo era a melhor forma, era o melhor uso da mão de obra. E uma coisa que vale ressaltar é o estilo de contrato que é feito com essa população agrária. No começo, quando foi subdividido em várias terras para as pessoas, a terra não era da família, não era do proprietário. Ela ainda não é. O que acontecia era um contrato de longo prazo que era firmado para que o que fosse produzido o agricultor pudesse vender. Mas nas primeiras versões da reforma, um dos problemas era que a descrição de quem teria qual terra ficava muito na mão dos governos locais. E os governos locais, eles privilegiavam as pessoas mais próximas ligadas à organização. E ele tinha a capacidade de, eventualmente, passado um período do contrato, ele poderia simplesmente trocar as pessoas de plots diferentes.
O problema dessas medidas é que elas desincentivavam a fazer investimentos de longa maturação que aumentassem a produtividade local de cada cultura. Isso, com o tempo, esse sistema ele foi aperfeiçoado, então os contratos eles ficaram mais longos, o governo central tirou essa discrição dos governos locais de simplesmente poder trocar as pessoas dos plots, e isso incentivou com que as pessoas investissem mais na terra e que aumentassem a produção. Porém, isso até hoje ainda é um problema, porque até hoje as terras elas não pertencem à população agrária, diferentemente do que ocorreu, por exemplo, nas cidades. Eu acho que é só importante também comentar, que assim, dar alguns números, né? Porque só essa mudança, apesar desses problemas que ainda existem hoje, mas só essa mudança de ter tirado o esquema de fazendas, de produção agrícola, daquelas fazendas coletivas detidas pelo Estado, e passado para fazendas individuais, já teve um crescimento enorme na produção da China. Da década de 50 até 79, a produção per capita de grãos na China foi praticamente estagnada, não cresceu nesse período. De 79 até 10 anos depois, a produção estava crescendo no ritmo de 10% ao ano. Então, foi de 10 a 15% ao ano. Né? Então, foi brutal assim, a diferença com uma medida muito simples. E aí, isso foi um motor inicial, né, que propiciou um crescimento econômico do país. Esse excesso de grãos que eles estavam produzindo, eles conseguiram exportar, acumular um pouco de reserva estrangeira, que permitiu que eles conseguissem investir em outros setores. E aí, só um outro comentário sobre a parte agrícola, que ainda hoje se fala muito sobre problema de déficit de produção na China. A China tem uma população de 1,4 bilhões de pessoas, então precisa produzir uma quantidade enorme de alimento para sustentar essa população. E essa insegurança alimentar é algo que está sempre no debate. É uma preocupação do governo chinês e se isso acontecer, se tiver um déficit de produção lá, pode ser uma catástrofe global, porque o preço de alimentos no mundo inteiro vai subir muito. Esse é um tema interessante, que é uma discussão que existe até hoje, e o que a autora argumenta é que o risco disso não é tão alto. E o ponto que ele comenta, o motivo que ele está por trás disso é que, assim, hoje a população chinesa já tem um consumo calórico equivalente a de outros países comparáveis, que é de 3.000 calorias por dia, que é um nível de consumo de países desenvolvidos. E então, considerando que a população chinesa não tende a aumentar muito daqui para frente, o consumo de alimentos não deve aumentar muito também daqui para frente. E o outro ponto é que a China tem conseguido aumentar a produção, então isso acaba conseguindo compensar esse potencial déficit. Mesmo assim, de qualquer forma, a China está sujeita a algum risco, risco de ter alguma seca lá. Em 2019 teve aquela questão da gripe suína que matou uma boa parte da população de porcos do país, e para evitar esse tipo de risco, a China tem investido cada vez mais em outros países para garantir sustento de alimentos para eles. A gente vê direto investimentos da China na África ou aqui na América Latina, e tudo isso tem um viés assim, de garantir uma segurança alimentar para o país, que é uma questão estratégica. Assim, como o Ivan comentou antes, né, teve uma grande fome lá na década de 60, 50, 60, que matou mais de 30 milhões de pessoas. Então, isso é uma preocupação muito grande do país. Bom, acho que isso resume um pouco aí do que foi a reforma agrária, né? Da parte industrial, que foi a segunda vertente de reforma que eles fizeram, isso aqui foi super importante porque hoje a gente conhece muito a China como aquele país industrial que a gente vê um monte dos produtos que tem aqui no Brasil, lá, o label Made in China. Então, assim, até pouco tempo atrás a gente associava a China como aquele produto de baixa qualidade vendido no preço barato. Que era 80% da qualidade e 60% do preço. Mas esse 80% da qualidade era questionável. Era menos, né? Mas, enfim, hoje a China tem até melhorado a qualidade dos seus produtos, mas por muito tempo foi esse modelo de negócio que o país adotou. E só uma curiosidade, o Japão no início, quando eles se industrializavam, eles também tinham essa fama de produzir produtos porcaria. E depois eles lançaram uma série de práticas industriais de controle de qualidade que foram até copiadas pelo Ocidente. E hoje eles mudaram o estereótipo, né? O produto japonês é o produto de alta qualidade.
Então a China, apesar dessa fama acho que já está passando, né? Nas décadas passadas os produtos eram ruins de fato. Mas eles vão chegar lá, eles vão chegar em coisas de altíssima qualidade. É uma questão de evolução da indústria do país. E aí, assim, entrando na prática, do que foi feito na China ali na década de 80, o que o Deng Xiaoping fez na política deles. Eu acho que, assim, olhando na discussão do livro, parece algo muito inteligente, porque ele conseguiu aproveitar quais eram as forças da China na época. Quais eram as características da China, né? Primeiro, eles tinham uma mão de obra muito abundante, tinha muita gente lá e muito barata. Então, ele conseguiu aproveitar isso. E o segundo ponto é que a China não tinha capital, não tinha dinheiro para investir em indústrias pesadas. Então, o primeiro passo da reforma industrial que o país adotou foi o de abandonar a indústria de capital intensivo e focar em indústrias de trabalho intensivo, que são indústrias de consumo. E aí esse consumo, como a população interna muitas vezes não tinha dinheiro para consumir, esse consumo era voltado para a exportação. E aqui eu acho que só vale a pena mencionar que, diferentemente dos outros países da região, em que eles promoveram o desenvolvimento de indústrias locais, a China aproveitou esse abundante de mão de obra barata e trouxe empresas de fora, em zonas econômicas especiais, para fazer essas montagens e exportar os produtos. Então é uma forma dele aproveitar esse investimento das empresas de fora sem ele mesmo colocar o capital dentro. E assim, para conseguir esse investimento de fora, eles tiveram que criar condições propícias para que essas empresas viessem para o país. Uma delas, que até a década de 70 não existia, era preços obedecendo dinâmica de mercado. Os preços no país deixaram de ser, principalmente produtos industriais, deixaram de ser regulados, passaram a ser market friendly, e aí isso propiciou que a iniciativa privada, que também antes era proibida, que começou a poder surgir, começasse a surgir ali e criar, e aí começou a ter novas empresas no país que propiciou esse movimento de crescimento econômico inicial ali na década de 80. Aí, assim, à medida que esse modelo focado em indústrias de menor, mais labor intensive, né, mais focado em trabalho, começou a gerar recursos para o país, começou a trazer investimentos, eles começaram a acumular capital, aí sim o país começou a investir em indústrias mais pesadas, que aí hoje a gente conhece a China como o maior fabricante de aço do mundo, alumínio, cimento. Isso tudo veio de uma segunda fase, quando o país já tinha transitado ali da parte de light industry para heavy industry. Outro investimento que eles fizeram, que também foi muito relevante, foi em infraestrutura, né? Assim que eles começaram a acumular capital também, o país teve uma política muito forte de investir em infraestrutura, também para propiciar melhores condições econômicas para as empresas estrangeiras que vinham fazer negócio no país. Então, assim, investiram em estradas, ferrovias, portos, aeroportos, todo o sistema de transporte, sistema de telecomunicações, sistema de geração de energia. Então, assim, foi um investimento muito forte em setores básicos da economia que acabam sustentando o crescimento nas décadas seguintes. Então, quando as empresas estrangeiras vinham fazer negócio na China, elas encontravam uma condição muito boa de infraestrutura de país de primeiro mundo, com mão de obra muito barata, e que aí eles conseguiam produzir de forma barata e aí poder exportar para outros países. Então foi algo que aumentou muito a atratividade da China como país para fazer negócios. Tem um aspecto também dessa estratégia de industrialização que ela é muito focada em exportação. Isso por dois fatores. O primeiro é que, como o país ainda estava muito empobrecido, o mercado interno não tinha tanto poder de consumo para consumir muito mais do que era necessário só para subsistência. Então, os grandes clientes do que a China produzia era necessariamente o mercado externo. E o segundo fator é que, forçando que as empresas chinesas competissem no mercado global, era o jeito de garantir que eram atividades economicamente eficientes. Se o governo for muito protecionista, ele pode criar um mercado interno ali completamente distoante do que é o patamar de competição global e ficar sustentando uma empresa que é ineficiente. Então essa maneira de ir estimulando as empresas que têm sucesso em exportações é um jeito de estimular quem está sendo realmente eficiente, quem está sendo realmente competitivo.
E essa questão de exportação, ela é sustentada também pelo terceiro pilar aqui, que é a política financeira, né, que dá o respaldo para essa estratégia de industrialização, que ela é chamada de repressão financeira. Tem 3 elementos dentro dela. O primeiro elemento é manter uma taxa de juros baixa. Isso para evitar o que eles chamam de rentistas, né? Evitar que alguém investindo lá em renda fixa ganhe muito dinheiro. As pessoas, se elas querem ganhar dinheiro dentro de um país com juros muito baixos, elas necessariamente precisam gerar valor econômico, precisam produzir alguma coisa. E isso também permite que os investimentos em novos negócios sejam mais baratos. Tem muito também do Estado subsidiar os setores que estão mirando a exportação, enquanto esses setores não são competitivos o suficiente. Se você pega uma indústria jovem do país e joga ela no mercado global direto, ela não vai conseguir ser competitiva, via de regra. Então, todos esses países asiáticos que tiveram seus milagres econômicos nessas estratégias de industrialização subsidiaram determinados setores até que eles conseguirem atingir o ponto ali de ter uma boa competitividade global. O segundo ponto dentro de repressão financeira é o câmbio desvalorizado. A China foi até muito acusada pelos países do Ocidente de manter o câmbio artificialmente baixo, mas isso é uma política que facilita a exportação. Com o câmbio chinês baixo, os produtos chineses para compradores estrangeiros ficam mais baratos e isso aumenta a competitividade em preço da indústria chinesa no mercado global. E o terceiro ponto é implementar uma série de controles que evitam a saída de capital do país. Então a China não deixa as empresas chinesas exportarem capital. Elas são obrigadas a reinvestir o dinheiro que foi gerado dessa maneira, nessa estratégia de exportações, na própria economia chinesa. E com isso você cria ali um ciclo virtuoso de sempre estimulando o desenvolvimento econômico do país. Não só as empresas, mas as pessoas físicas também, né? Elas tinham que investir dentro da própria China, não podiam investir fora. E é meio, se parar para pensar, assim, fazer um paralelo com o Ocidente, essas políticas seriam bem mal aceitas em qualquer país do Ocidente, né? Porque imagina, qualquer investimento que você faz, o seu CDI ali no banco, na verdade, na China, por lei, ele acaba rendendo menos do que a inflação. E aí esse retorno, essa diferença entre a inflação e o dinheiro, a rentabilidade do seu patrimônio, acaba sendo um imposto implícito que é usado para sustentar um empréstimo subsidiado para as empresas que vão garantir ali um maior crescimento econômico para o país. Essas políticas financeiras também foram bastante usadas na Coreia do Sul. Lá eles tinham alguns conglomerados de indústrias chamados de chaebols, e eles eram proibidos de terem bancos. Os bancos eram sempre do Estado. E o Estado usava a disponibilidade de capital como maneira de controlar o setor industrial. E também teve essa coisa que o Rafael descreveu, deles arbitrarem ali o que era juros de mercado e os juros que eles pagavam para a poupança da própria população. Era um jeito da população financiar de uma maneira disfarçada a industrialização do país. Dessa parte financeira, eu acho que só é importante comentar também que, por muito tempo, boa parte do financiamento do país era sustentado por bancos, sendo que tinham 4 bancos estatais principais ali que eram os mais relevantes. Isso acabava dando um poder enorme para o Estado para determinar para onde iam os recursos e eles poderiam controlar o crescimento econômico. De uns tempos para cá, na última década principalmente, o mercado de ações, o mercado de dívida de bonds, né, de dívida de debêntures, tem crescido bastante. Isso agora tem dado um pouco mais de cara de mercado mesmo para a economia chinesa. E nessas críticas que a China sofre do Ocidente, em grande parte por ela estar vencendo na competição global, aí o Ocidente sempre aponta práticas injustas da China. Sendo um pouco mais racionalista aqui, sem tomar partidos, isso depende muito do estágio de desenvolvimento do país. Uma das acusações que são feitas contra a China é que eles roubam propriedade intelectual, eles roubam tecnologias desenvolvidas em outros países. De maneiras meio explícitas, às vezes o governo chinês força uma empresa que quer entrar lá a fazer um contrato de transferência tecnológica. Aí nem dá para chamar muito de roubo, né, porque quem está entrando aceitou esses termos. Mas tem
não sei se é o melhor termo aqui, pirataria, né? Tem espionagem industrial, tem roubo de propriedade intelectual de fato. Mas praticamente todos os países, durante suas revoluções tecnológicas, fizeram isso. Os Estados Unidos também fez muito isso na época que eles estavam se sofisticando tecnologicamente. Né? Política internacional é sempre meio que uma briga de foice ali. Se a China tem como roubar a tecnologia, ela não tem como desenvolver ela própria lá dentro ou comprar pelos meios normais, eles roubam tecnologia e geram valor para a população deles. Né? Em algum momento, acho que vários países que hoje não fazem mais isso por serem economias muito mais avançadas, já fizeram em seu passado. Não que eu ache correto o que a China faz, tá? Mas é um ponto comum aí em história de vários outros países que emergiram dessa forma. Bom, esses 3 grandes pilares foram os responsáveis aí pela reforma econômica da China. Agora vou dar um salto aqui e para como é que a China está configurada hoje. Tem uma série de elementos, a gente vai falar em alguns blocos meio soltos, mas para ajudar a entender como é que a China opera hoje, que é um país muito esquisito para os nossos olhos ocidentais aqui, né? A gente tem uma compreensão muito simples de um país que opera de uma maneira muito diferente da nossa. Eu vou começar aqui falando sobre o sistema político chinês, que a gente enxerga a China como uma ditadura, assim, coloca a China e Coreia do Norte mais ou menos no mesmo patamar. Mas tem um lado que é verdadeiro, tá? A China tem um partido só, o Partido Comunista Chinês, e eles têm um sistema que eles chamam de burocrático autoritário. O Partido Comunista Chinês, ele determina praticamente qualquer coisa que ele queira, tá? Ele é um pouco ditatorial, mas ele não ele não faz a gestão do país de um jeito muito detalhado. Tem alguns temas de interesse nacional que são determinados e impostos pelo Partido Comunista Chinês, que é um governo centralizado, mas uma grande parte da gestão do país ela é bastante descentralizada, até mais descentralizada do que em alguns casos do mundo livre aqui do Ocidente. Eles deixam uma série de decisões nas mãos dos governos locais, né, que são os governos de províncias. Com uma ressalva aí que uma província chinesa às vezes é maior do que um país aqui do Ocidente, por causa do tamanho da população deles. Tá? Mas, de um jeito ou de outro, essa política ela é bastante descentralizada. O que é a grande diferença de lá em comparação ao que a gente está acostumado aqui? O Partido Comunista Chinês é uma organização gigantesca. Eles têm cerca de 90 milhões de pessoas que correspondem a mais de 5% da população inteira da China. Então é como se um pouco mais de uma em cada 20 pessoas fazem parte do Partido Comunista Chinês. E elas estão em todas as atividades organizadas do país, não só econômicas, em tudo. Então, mídia, governo, grandes empresas, universidades, grandes organizações religiosas, todas as pessoas que são os líderes de qualquer atividade organizada que tenha um porte relevante são pessoas indicadas pelo Partido Comunista. Eles têm um departamento, chama Departamento de Organização, que aloca as pessoas que eles querem nos cargos. Então, para a gente é um negócio completamente fora da nossa realidade, né? Como se todos os CEOs de grandes empresas aqui do Brasil fossem indicados pelo Partido Comunista Brasileiro. Né? Todos os grandes jornalistas ou chefes de mídia também vão ser indicados pelo partido. Né? Todos os chefes de empresas estatais também. Então, todo cargo relevante que tem poder e influência sobre a população, né, tem uma mão ali do Partido Comunista Chinês. Mas, apesar dessa permeabilidade do Partido Comunista, o controle que eles exercem hoje, ele não é tão de impor regras para tudo. Eles impõem grandes regras e até que eles deixam alguma flexibilidade para os governos locais irem se acertando. Isso tanto por um lado de que existem necessidades locais que é melhor você deixar livre e o governo local se acerta, tá? Nos moldes aqui que a gente pensaria como um governo descentralizado mesmo. E a China, ela conduz uma série de experimentos em diferentes regiões. Então, o governo central, ele deixa os governos locais livres para fazerem o que eles querem em boa parte das matérias, mas eles exigem que os governos locais mandem informações do que está acontecendo para o governo central. E com isso, eles vão vendo o que está funcionando e o que não está funcionando. Aí quando eles descobrem alguma coisa que eles funcionam e acham que tem que ser espalhado para o resto do país,
eles vão lá e impõem que essa nova prática seja adotada. Quando eles acham que uma coisa não funcionou legal, eles vão lá e mandam parar. Né? Que até é um jeito de fazer essa gestão de uma população muito grande inteligente. É como se fosse uma enorme empresa que o CEO ele pode ser autoritário ali, mas ele deixa os times com autonomia para ir fazendo experimentos, né, sendo inovador ali nas práticas dentro da empresa, e ele vai arbitrando ali o que ele acha que funciona e deve ser mais feito, o que ele acha que deve parar. Eu acho que puxando esse gancho aí da descentralização, né, desses experimentos que eles fazem em cada província, você comentou, né, que cada província é do tamanho de um país. Assim, até ele passa os números, né? A China tem 22 províncias, cada província tem mais ou menos 60 e poucos milhões de pessoas, é do tamanho de uma França. Então, assim, o cara consegue fazer experimentos num país do tamanho da França. O que deu certo, ótimo implementar para todo o resto, o que não deu certo, encerra. Esse foi o exemplo, por exemplo, da reforma agrária, começou num experimento desse. As zonas especiais de abertura econômica, que eles viram funcionar em Hong Kong e começaram a implementar em outras regiões do país, foi derivada disso também. Então, tiveram vários casos que ele cita ao longo do livro que foi derivado desses experimentos que a China foi desenvolvendo. E aí, sobre essa descentralização, ele até cita alguns números que são bem impressionantes. Ele comenta que os governos locais são responsáveis por 50% das receitas fiscais do país. A média de país desenvolvido é de 20%. E eles são responsáveis por 85% das despesas da China. E a média de países desenvolvidos é 33%. Então é um país extremamente descentralizado. Isso acaba criando alguns benefícios, porque os governos locais já sabem melhor o que a população está precisando, mas acaba criando também alguns sistemas de incentivo errados. Então tem uns exemplos que ele cita, que é o seguinte: a China, por muito tempo, colocou sistemas de incentivo que privilegiavam investimento em infraestrutura. E ótimo, né? Bom, é sempre bom investir em infraestrutura, mas às vezes chegava a uns extremos de que os governos locais acabavam construindo Aeroporto. Que não ligava nada a nada, assim, era só por construir para mostrar que um PIB crescente, mas eram obras que acabavam não tendo impacto econômico no futuro. Isso acaba, assim, aumentando o número do PIB, mas cria uma série de ineficiências na economia, porque os governos locais acabam ficando endividados, porque eles tiveram que pegar dinheiro emprestado para poder fazer essas obras. E tudo bem você ficar endividado, desde que o seu investimento gere retorno econômico. Mas esses investimentos não geravam retorno econômico. E aí acaba principalmente de uns anos para cá, acaba que o endividamento da China vem aumentando bastante. Mesmo com o PIB aumentando, o endividamento vem aumentando num ritmo até maior. Então, esse é um dos grandes desafios da China para os próximos anos. É até legal de entender a mecânica desses incentivos perversos para a gente ter uma visão mais concreta de como como sistemas de incentivo e interesses pessoais têm um papel muito importante na economia. O governo central chinês tem um sistema deles lá que eles colocaram como metas desenvolvimentos de infraestrutura, e as cidades que batessem essas metas, elas seriam, entre aspas, promovidas na estrutura hierárquica da administração chinesa. Então, os prefeitos ali, os governos locais, eles queriam bater a meta de infraestrutura. Pouco importa se precisava ou não. A questão é que se ele entregasse obras de infraestrutura, ele subia no ranking. A cidade subia no ranking e ele ganhava cargos mais importantes. Então, os próprios políticos tinham um incentivo de simplesmente entregar a infraestrutura, né, sem qualquer preocupação com a eficiência da alocação de recursos, que é um dos grandes problemas de planejamento centralizado e tal, né? Falou assim, se o dinheiro não é a moeda que as pessoas buscam, a influência política é. Na China hoje tem um pouco dos dois, né? Tem tanto a economia de mercado como esse sistema político que ainda tem um jogo muito, muito grande, né, de poder político dentro do Partido Comunista. E expandindo agora um pouco para outros tópicos de desafios que a China enfrenta, um deles é o tamanho da desigualdade social, que hoje ainda não é visto como uma das maiores preocupações, principalmente da população, mas porque a base ainda tem um crescimento real de PIB.
Esse tipo de problema costuma acontecer quando você tem uma base que deixa de crescer e só algumas poucas pessoas continuam crescendo na riqueza real, apesar de ser comunista. E essa desigualdade ela tem duas principais explicações. A primeira foi que durante a época em que novas empresas vieram para o país para se aproveitar da mão de obra abundante, houve um êxodo rural muito grande para esses centros urbanos, nessas áreas especiais que foram delimitadas para atrair esse capital estrangeiro. A primeira foi a privatização do mercado imobiliário. Em 1998, foi aberto o mercado para a população poder comprar essas propriedades, esses imóveis das zonas urbanas. E essas propriedades elas eram vendidas a um preço que era muito inferior ao preço que era praticado de mercado. Isso fez com que quem tinha acesso a capital comprasse mais de uma propriedade, e essa foi uma das maiores transferências de renda da história, em que as pessoas elas compravam imóveis nas zonas urbanas e revendiam esses imóveis ou se financiavam com o valor desses imóveis para outros investimentos. É legal comentar aqui que a gente tem a visão de países comunistas como sociedades igualitárias. E essa transferência de renda que a privatização do setor imobiliário causou na China, né, ela nos parece quase acidental. Porque por que os preços de mercado dos imóveis eram muito mais altos do que os preços dos estados ali? Existiu uma escassez de imóvel muito grande gerada pela urbanização da população chinesa. Então, o volume de gente que foi do campo para a cidade foi absurdo. No movimento todo de migração foram 660 milhões de pessoas, que são 3 vezes a população do Brasil, que num período de 40 anos migrou do campo para as cidades. Então, durante esse movimento de migração, a demanda por imóveis foi só aumentando. E a China, boa parte do desenvolvimento do mercado imobiliário chinês foi por causa desse boom de demanda. Então, as pessoas que já estavam na cidade, quando teve esse movimento de privatização do setor imobiliário, as pessoas que já moravam nas cidades é que ganharam o direito de comprar as próprias casas delas, onde elas estavam morando, por um preço muito mais baixo. E elas eram obrigadas a ficar pelo menos 5 anos com o imóvel, mas depois de 5 anos, eles vendiam esse imóvel que eles compraram lá a 100 por 300. Né? E a compra a 100 ainda tinha sido subsidiada pelo governo chinês sem juros. Então ela pegava os 300, pagava a dívida dela, pagava o que ela tinha tirado do bolso para comprar o imóvel, e esse dinheiro dava para comprar mais 2 imóveis. E aí eles viraram investidores imobiliários. Teve um segmento da população que, de um jeito meio oportunístico ali, em cima dessa política do governo comunista chinês, né, viraram investidores imobiliários e ganharam, assim, quintuplicaram, multiplicaram por 10 o patrimônio próprio. Enquanto isso, a população rural, que não estavam nas posições de já morar em casas que poderiam ser compradas, né, não tinham esse benefício de comprar no preço do Estado e vender no preço de mercado, e também não tinham renda. Então ficou uma população empobrecida, que não tinha o benefício de comprar imóvel barato e também não tinha capital para comprar imóvel e ganhar com a alta do mercado imobiliário. Então, mesmo sendo um país comunista, foi gerada uma enorme desigualdade de rendas só por essa medida de privatização, né, de uma hora para outra dos imóveis urbanos. Como tudo na China é gigantesco, né? O pessoal fala, no livro ele comenta que essa talvez tenha sido a maior transferência de renda da história mundial, assim. Essa transferência de renda do governo para a população urbana na prática. E a outra medida, né, que causou essa desigualdade social é um sistema que eles chamam lá de sistema Hukou, que é algo bem atípico para a gente ocidental aqui, mas que existe na China já há muito tempo, que é meio que um passaporte interno que controla a migração da população dentro do país. Isso na década de 60 e 70, na época que o país pré-reformas, na época do Mao Zedong, isso acabava impactando de que a população rural não podia migrar para a população, para as cidades. Elas eram proibidas de acordo com esse passaporte interno. E até uma curiosidade que nessa época a população rural, com o percentual do total, até aumentou quando compara a população urbana. Só depois das reformas, quando começaram a surgir as indústrias e aí tinha muita demanda por mão de obra lá, que o governo começou a liberar que as pessoas do campo pudessem ir para as cidades. Só que no começo era só o trabalhador, ele podia ir para as cidades, mas sem levar a família.
E aí depois, mais para frente, na década de 90, já quando ele pôde levar a família ia junto, mas ela não tinha nenhum benefício social. Então as crianças não tinham acesso à escola, a família não tinha acesso ao sistema de saúde. Então tinha uma série de... Era como se a população migrante fosse uma segunda classe ali dentro da cidade. E até hoje, assim, ainda existe esse passaporte interno lá. E geralmente quando a pessoa é um migrante que vem do campo, ela recebe salários até 40% menos do que os salários dos habitantes, dos urbanos originais ali. Então, assim, tem uma série de lógica ali por trás, né? Um dos motivos é que eles queriam controlar para que as cidades não crescessem muito. Eles queriam evitar exemplos de outros países que acabaram que as grandes cidades foram rodeadas por favelas e isso acabava gerando vários problemas sociais, como falta de saneamento, propagação de doenças, enchentes, enfim. Então, eles queriam evitar esse tipo de situação, mas acaba criando essa desigualdade social enorme que abalou o país por muito tempo. É engraçado de pensar, né, que um país comunista, ele tem menos assistência social, do jeito que a gente entende aqui, do que um país como os Estados Unidos, por exemplo, que é o que a gente vê como símbolo de liberdade econômica. Em grande parte porque o país é muito mais pobre, né? Mas assim, se você comparar, um americano tem muito mais rede de assistência social do que um chinês. Deixa eu puxar o gancho aqui dessa questão de êxodo da população do campo para as cidades, para falar sobre a eficiência de alocação de recursos do governo chinês. Essa transferência de renda da privatização do mercado imobiliário é um dos exemplos de coisas um pouco desastradas que acontecem ali. Outra coisa que foi usado como exemplo da ineficiência de planejamento centralizado foram as cidades fantasmas da China. Algumas cidades foram construídas que têm quarteirões de prédios vazios. Mas isso tem um contexto que eu acho que é importante entender. A China, por muito tempo, teve uma diretriz de privilegiar velocidade no atingimento de alguns objetivos estabelecidos pelo Partido Comunista e não eficiência de uso de recursos. Por que isso? Por causa daquele movimento que a gente comentou de 660 milhões de pessoas migrando do campo para a cidade em 4 décadas, a China, entre 2000 e 2010, num espaço de 10 anos, teve que construir 80 milhões de novas residências. Só para efeito de escala, o Brasil inteiro tem hoje 72 milhões de residências. Então construiu mais do que um Brasil em 10 anos. Então, nessa demanda tão grande, tá, e tão rápida, né, o país saía construindo. Assim, constrói casa que vai vir gente de algum lugar do campo para morar aqui. Tá, e depois você vê se construiu no lugar certo, se foi o uso mais eficiente. Tá, então tem essas ineficiências de fato, né, mas por causa da necessidade de velocidade de entregar essas coisas. Isso aconteceu um pouco em infraestrutura também. A hora que iam construir lá portos, plantas de energia, né, estradas, eles construíram infraestruturas enormes, que num primeiro momento tinham uma capacidade ociosa enorme. Daí o Ocidente olhava para aquilo e falava, poxa, olha como esse negócio foi mal alocado. Em vários casos foi mal alocado de fato, tá? Tem uma série de coisas que não aconteceriam no nosso sistema aqui. Mas tinha uma parte também de, assim, olha, o país está crescendo 10% ao ano. Tudo aqui acontece numa escala bizarra por causa do tamanho da população. Então, vai fazer uma obra que demora muito para ser construída, já faz 2, 3 vezes maior, que nos próximos 5, 10 anos a gente ocupa esse negócio aí. E ainda tem um pouco disso, né? O governo chinês coloca todas as armas para um lado ou todas as armas para o outro lado e sai fazendo. Eles têm até um ditado lá, ditado não, foi uma frase do Wen Jiabao, que foi um premier da China, que ele falava que quando você multiplica qualquer problema pela população da China, é um problema enorme. Mas quando você pega esse problema e divide pelo tamanho da população chinesa, ele fica um problema pequenininho. Então qualquer erro de alocação, qualquer ineficiência, aos nossos olhos aqui, parece uma ineficiência enorme. Tá? Mas em pontos percentuais, comparado com a economia chinesa, às vezes para eles não é tão relevante assim. É uma ineficiência que é sacrificável pela velocidade que eles precisam entregar as coisas. Nesse ponto, é até interessante parar para pensar sobre a evolução econômica da China, né? Porque no começo tinha muito desses investimentos em infraestrutura
que mesmo que fossem ineficientes, do ponto de vista da melhor alocação de recursos ali, eles traziam muito crescimento econômico, porque quando você parte de uma base zerada, você não tem estradas, não tem ferrovias, nada, qualquer coisa que você constrói vai melhorar muito a sua economia, vai permitir melhoras de logística ali, vai permitir que você consiga exportar mais rápido, enfim. Só que à medida que a infraestrutura já está instalada, esse movimento começa a ficar mais difícil. Então, agora a China está enfrentando um novo desafio, que é migrar o seu sistema econômico de um sistema muito voltado para investimento em infraestrutura para algo mais voltado para consumo, que é o que tem sido visto aí nos últimos anos. Assim, só como referência, em geral, em composição do PIB, os países ocidentais têm acima de 60% do PIB na conta de consumo e 20% em investimentos. Na China era o contrário, era 35% em consumo e 48% em investimentos. Então era completamente diferente a matriz econômica chinesa do resto do mundo. E agora, com o fim desse boom de investimentos, esse boom de infraestrutura, e a população chinesa é agora um pouco mais rica, a tendência é que isso se inverta daqui para frente. A população, a componente de consumo cabe tendo cada vez mais relevância e os investimentos sejam menos relevantes. E aí isso acaba tendo até alguns impactos diretos aqui para quando a gente olha Brasil, né? Porque as principais commodities que estão atreladas à infraestrutura, minério de ferro, por exemplo, alumínio, acabam que a demanda na China talvez reduza daqui para frente. Principalmente quando a gente olha, por exemplo, o setor imobiliário. O setor imobiliário atingiu um platô e agora está numa redução. Eles não estão crescendo mais tanto o nível de construções lá. E isso acaba reduzindo um pouco a demanda para essas commodities. Mas algumas commodities, talvez, ou alguns produtos que estão mais atrelados a consumo, podem ter um desempenho superior daqui para frente. Até vou puxar uma outra frente aqui interessante também. E notem que tem tanta coisa diferente do sistema que a gente está acostumado, que vale a pena ler o livro. Ele é muito rico em informações. A gente está dando umas pinceladas aqui em temas diferentes, mas ficaria um podcast muito mais longo do que já ficará esse para comentar sobre tudo. Uma coisa legal de entender é como é que foi a migração do sistema de empresas que na década de 70 eram 100% estatais para o sistema de empresas que tem hoje. Então eles partiram da economia socialista do jeito clássico lá, 100% de tudo é propriedade do governo, né? E tinha uma ineficiência enorme, né? E quais são os principais fatores da ineficiência quando tudo é do governo e funciona de acordo com o planejamento central? Tem um elemento muito importante que é a falta de preço de mercado, né? Quando você não tem preço para as mercadorias que estão sendo negociadas entre uma empresa e outra, ou entre os clientes finais, não dá para calcular qual empresa é rentável, que entendam qual que é a empresa que está gerando valor econômico. É como se as empresas não tivessem o relatório financeiro ali, não tivesse o demonstrativo de resultado. Então, você ficava numa situação que nem dava para diferenciar quais empresas estatais eram eficientes e quais eram ineficientes. Com isso, a alocação dos recursos econômicos, a alocação de capital, ela também fica extremamente ineficiente. Esse é um dos grandes males e por isso que os países comunistas ficaram para trás dos países de economia de mercado. Porque a alocação é tão ruim que a coisa não rende e ele vai ficando para trás. Um outro mal, também vindo lá da geração do Mao Zedong, era que eles tinham uma cabeça de que a produção de qualquer coisa ela tinha que ser muito fragmentada, né, para que as áreas do país elas fossem autossuficientes, de maneira que alguma catástrofe em uma área específica não comprometesse o país todo. Isso faz até algum sentido, mas isso impediu o aproveitamento de uma série de economias de escala no setor produtivo. E mais um ponto em cima dessas falhas, que são bastante grandes, você tinha uma situação que o Estado era, ao mesmo tempo, o responsável pela gestão ali da produção econômica e ele era o regulador da produção econômica. Tá? Então tinha uma entidade só fazendo tudo. O que foi feito de lá para cá é, primeiro, permitir que os preços fossem determinados pelo mercado. Mais perto aí dos anos 2000, praticamente tudo já tinha migrado para preços de mercado, salvo algumas exceções. Tá? Juros, preço de terra e preço de energia elétrica
ainda são determinados pelo Estado, mas todo o resto, né, tem a mecânica de preço que a gente está acostumado. Um segundo fator importante é que as empresas estatais passaram a ter DRS e passaram a ser responsáveis pelos lucros ou prejuízos que elas gerassem. Ainda não é nos mesmos patamares que as empresas privadas, porque elas têm uma série de subsídios, né, que permitem que uma empresa com rentabilidade muito baixa, ou até um pouco deficitária, continuem vivas, mas já é uma melhora muito grande de simplesmente não saber ali quanto de dinheiro estava sendo ganho ou perdido. E uma terceira coisa é que o governo chinês permitiu que surgissem empresas privadas. Então hoje tem uma enorme quantidade de empresas privadas, está crescendo cada vez mais rápido o número de novas empresas. O detalhe aí é que as empresas privadas, elas costumam ser menores. As empresas gigantescas da China, elas são predominantemente ainda de controle estatal. E o Partido Comunista ele não abre mão disso, porque ele enxerga que essas empresas muito grandes, de setores estratégicos, elas são braços do governo necessários para a implementação de determinadas políticas. Então eles não abrem mão de manter o controle das empresas estatais. Então sempre que eles pensam em aumentar a eficiência econômica nos fatores que estão relacionados às empresas estatais, todas as reformas miram o aumento de eficiência das estatais, não a eliminação delas. Uma coisa interessante que eles implementaram é que eles não têm uma grande empresa monopolista. Em vários setores, eles fizeram mais de uma empresa. Por exemplo, o setor de geração de energia elétrica são 5 estatais chinesas e elas competem entre si, que é um jeito ali de cobrar dos oficiais responsáveis pela gestão dessas empresas que eles sejam eficientes. Mas é um negócio meio estranho para a gente aqui. Eles sempre tentam equilibrar essa questão de eficiência econômica, que a gente correlaciona muito com a economia de mercado, por causa da estrutura de incentivos, isso foi o que melhor funcionou ao longo da história, mas eles não abrem mão de jeito nenhum de ter um dedo do Estado ali, de controlar as principais coisas em tudo no país. É que lá o modelo até acaba sendo um modelo de tentar criar as eficiências nas empresas públicas, né? O que eles falam é que o que importa não é o controle, se é privado ou público. O que importa é se tem competição e os incentivos das pessoas que estão ali responsáveis estão adequados. Então, mesmo que seja pública a empresa, se é uma estatal, desde que tenha competição e que os empresários estejam com remuneração adequada, isso acaba criando crescimento econômico. Um outro desafio é com relação à energia do país, porque a matriz energética da China ela é predominantemente à base de carvão, principalmente para as indústrias de base que consomem muita energia. A China ela é autossuficiente no consumo de carvão, ela tem uma das maiores reservas de carvão do mundo, é a maior consumidora de carvão, só que o problema disso é que o carvão ele emite muito CO2 e acaba que ela é uma das maiores produtoras de CO2 do mundo inteiro. E há um interesse genuíno de fazer uma transição para fontes mais limpas de energia, porque uma das consequências desse uso intenso do carvão é que você tem um alto índice de poluição nas cidades grandes. E um dos passos para essa mudança, como alternativa, é o investimento em energia nuclear, que seria uma energia mais limpa e que nos territórios mais amplos da China você pode espalhar essas usinas de tal maneira que ela não fique concentrada nos grandes centros urbanos. Em resumo, essa transição energética, elas têm 3 pontos, são 3 pilares. Que a primeira é tornar a economia, ela está migrando para uma indústria mais de base, para uma indústria mais de consumo, então diminuindo a intensidade de consumo de energia. O segundo é a troca e a maior eficiência nas indústrias, diminuindo os desperdícios. E o terceiro é uma promoção de fontes alternativas e mais limpas, que seria o caso do urânio. É interessante notar que a China, assim, quando a gente olha o consumo energético da China, ela, por habitante, ela é equivalente a outros países. Por economia, ela consome muito mais do que o tamanho da economia dela dá a entender. Por quê? Porque ela é muito baseada em indústrias que são muito consumidoras de energia, né? Siderúrgicas, produtoras de alumínio, então, enfim. E
E além disso, né, além de ser uma das maiores consumidoras de energia do mundo, o país tem uma matriz energética suja, né, que é muito, que você comentou, né, que é muito baseado no carvão. Então é um desafio muito grande para eles. Eles até têm investido isso nas últimas décadas, usando a nuclear, que você comentou, também tem feito hidrelétricas, investido em outras fontes renováveis. Isso acabou deslocando um pouco o consumo de carvão para outras fontes, mas ainda é muito pequeno o que foi conseguido para reduzir de forma substancial o nível de emissões da China. Até que, assim, um ponto é que o consumo de carvão tem deixado de aumentar, ele não tem aumentado mais, mas ainda o consumo é muito grande e polui bastante ainda. Aí eu acho que tem um outro desafio aqui para a China, olhando para frente, que é a questão demográfica. Quando a gente olha o que aconteceu nas últimas décadas, a China foi muito beneficiada por um bônus demográfico que propiciou que a população economicamente ativa fosse muito grande comparado com o total da população. Porque qual que é o ciclo, né? Quando a gente pegava ali na década de 60, 70, o número de população idosa era muito baixo, a população não vivia tanto lá, e nessa época... As famílias tinham muitos filhos. As famílias tinham muitos filhos, e os filhos que essas famílias tinham começaram a entrar em idade de trabalho. Então chegou um período ali que o nível de população dependente versus população economicamente ativa começou a reduzir bastante. Então, o número de crianças diminuindo, o número de adultos aumentando e o número de idosos ainda baixo. Só que aí chegou um ponto que isso começou a se inverter na última década, de 2010 até 2020, que a população ativa começou a envelhecer, começou a se aposentar, e é por causa também da política que a China adotou de um filho por casal, que eles tentavam fazer isso para reduzir um pouco o crescimento habitacional, e aí é uma política muito polêmica, né, muito criticada, mas um impacto que gerou é que reduziu o nível de crianças que tinham na China. E aí essas crianças que deixaram de nascer acabam que agora não entram na força de trabalho. Mas enfim, o impacto que isso tem é que daqui para frente a população idosa vai crescer cada vez mais e a população economicamente ativa não vai crescer tanto. Isso vai criar uma série de desafios para a China, porque à medida que aumenta a população idosa, vai tendo demandas maiores por saúde, demandas maiores por previdência. Isso acaba gerando muitos gastos que o país tem que, de alguma forma, conseguir financiar. Então, é um desafio olhando para frente aí. Uma coisa que eu acho super interessante é um paradoxo aqui ao que a gente está acostumado, de ver a China como uma economia que ela é extremamente capitalista, né? Tem liberdade econômica, tem competição de mercado, né? Apesar de ter um grande peso das estatais nessa economia, e um sistema político que é completamente autoritário e fechado. Isso aí, tem vários acadêmicos ocidentais que falam que é uma situação insustentável, né? Que essas intervenções do Estado, né, que a economia ela é livre, mas o Estado pode interferir brutalmente sempre que ele quiser. Que isso em algum momento vai impedir que esse desenvolvimento econômico galopante da China continue, e que à medida que a população vai enriquecendo, ficando mais instruída, essa população começa a demandar por liberdade política, que elas deixam de aceitar o modelo de governo que a China tem hoje. O problema dessa crítica é que ela já tem sido feita há muito tempo, né? Faz mais de década que a China está nesse estado de economia liberal, né, política autoritária, o Ocidente falando que isso é insustentável, e a China continua crescendo, mantém esse governo autoritário. Até o governo do Xi Jinping, ele está caminhando num sentido de se tornar mais autoritário ainda. O Xi Jinping deveria estar saindo em breve do cargo dele, mas ele foi lá e fez uma manobra política para que ele pudesse se reeleger de novo. Então tem gente falando que ele vai entrar numa dinâmica parecida com a do Putin, né? Que ele sempre é reeleito e fica lá até sabe-se lá quando. Né? Então,
Sim, eu não vou nem arriscar fazer uma projeção do que vai acontecer com a China, mas eu estou curioso aqui para saber como é que vão ser os próximos 10 anos, porque a China está chegando num estágio econômico em que a população de classe média já é grande, então já deveria ter um pouco desse efeito da população demandar liberdade econômica, né? E o governo, em vez dele ir caminhando para o sentido menos autoritário, que era a previsão dos ocidentais, ele está indo na direção contrária, na direção de se tornar mais autoritário. Ele, inclusive, tem aumentado a relevância das empresas estatais, né? Tá em das diretrizes do programa de governo é aumentar o market share das empresas estatais no país. Sim. E uma coisa interessante é que parece que o Ocidente se incomoda mais com esse modelo do que a própria China, né? A população chinesa teve um aumento de poder de consumo muito grande nas últimas décadas. Então, né, nossas fontes são todas indiretas, mas falam que a população está relativamente contente com o desenvolvimento econômico e que eles estão acostumados com a política deles lá do jeito que é. Então, que não existe toda essa turbulência do ponto de vista de reclamações da população para depor o governo do jeito que está. Ele está ficando cada vez mais forte, né? E o Partido Comunista tem um discurso que, na verdade, essa mecânica deles de livre mercado, mas com uma mão forte do Estado sempre que ele acha necessário, são duas coisas complementares e não antagônicas da forma que o modelo cultural mais americano aqui enxerga, né? E eles têm conseguido sustentar esse negócio há muito tempo. Então é muito difícil de saber se realmente eles, na cultura deles lá, tem essa mecânica diferente que pra gente é conflituosa, mas que eles conseguem equilibrar, né? Ou se em algum momento isso vai... Eu não acho que poderia levar à ruína da China, tá? Acho que a tese mais factível é que isso vire um gargalo para a continuidade do crescimento chinês. Essas ineficiências em alocação de capital, essas coisas que a gente discutiu, que isso torne mais difícil que a economia chinesa continue crescendo aos 10% ou 7% atuais. Né? Tem aquela grande questão de se a China vai passar os Estados Unidos. Então, assim, olha, em PIB absoluto, talvez passe. Hoje o PIB dos Estados Unidos ainda é maior do que o da China. Mas tem uma grande questão aí. Os Estados Unidos têm 300 milhões de pessoas. A China tem 1 bilhão e 400. E mesmo assim o PIB dos Estados Unidos ainda é maior do que o da China. Então o PIB per capita está muito, muito distante. Até a China atingir o PIB per capita americano, ainda tem muito chão. E a questão é, eles vão conseguir chegar nesse PIB per capita com o modelo político que eles têm hoje? Mas isso deixar pela imaginação de cada um aí. Só um contraponto ao que o Ivan comentou. Não sei se dá para afirmar que a população gosta, porque como a mídia é muito reprimida e as redes sociais são bloqueadas, são informações que acabam ficando muito... Sim. Não dá para saber. Obscuras. E dificulta também que a gente não fala chinês, né? Então você entra na internet assim, eu quero ver o que os chineses estão falando. Você não consegue ver nada lá dos sites chineses, a internet é controlada, então talvez até tenha alguma rede que eles conseguem sair do controle estatal, mas com certeza vai estar escrito em chinês e a gente não consegue ler. Então são informações muito controladas de fato, não dá para saber como é que está o humor do povo lá. Bom, eu acho que esse livro, assim, tem muitos temas aí, eu acho que a gente já abordou alguns deles aí de forma até, em alguns casos, superficial, porque não tem como a gente abordar tudo da forma que a gente gostaria, né? Que não dá tempo. Mas para quem tiver curiosidade, eu acho que vale super a pena esse livro, que ele é muito, muito rico em detalhes. Ele tem vários números apresentados, tem diversos outros temas aqui que a gente nem chegou a discutir, como corrupção. Ele fala também sobre condições trabalhistas na China, benefícios sociais, tem muitos detalhes ali que a gente que não consegue aqui comentar, mas que eu recomendo que quem tiver interesse vale muito a pena ler, tá? Com certeza. E apesar de ser um livro denso, a linguagem ela é simples. E ele é um livro muito bom mesmo para quem não tem base nenhuma com China, ele é um livro muito bom para você situar bem, relativamente bem, o histórico recente da China e os principais desafios que ela tem pela frente. O que eu acho legal de estudar a China é que é um sistema tão diferente do nosso que ele é provocativo do ponto de vista intelectual. A gente ficar estudando coisas que são muito próximas de tudo o resto que a gente já leu, né, eu acho que provoca menos reflexões ficar tentando imaginar como é que a China funciona. Ela vai contra uma série de paradigmas nossos aqui. Se você descrevesse,
né, como é que a China funciona sem o dado de que tem dado certo há muito tempo, né, provavelmente a gente olharia aqui e falaria assim, esse país não vai dar certo. Mas dá certo. Então, eu acho super interessante ficar estudando sobre o que eles fazem lá e tentando entender como é que esse negócio tem dado certo. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. E lembrando que todo mês lançamos um episódio com um novo livro. E aguardo vocês lá. Até a próxima.